Fala, turma! Aqui é Sidney Miranda com mais um conteúdo para o seu desenvolvimento humano. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista de emprego e também sobre o processo seletivo. Ao longo da minha carreira como preparador de pessoas, eu ajudei muita gente a se recolocar no mercado de trabalho. Você sabe, a entrevista de emprego e o processo seletivo como um todo são um verdadeiro funil na carreira de qualquer profissional. E tem muita gente que passa muito aperto nesses momentos, tanto na hora de passar pela entrevista, quanto naqueles processos onde você tem que se colocar, onde você tem que ir lá na frente falar um pouco sobre você, ficar de pé diante dos concorrentes da vaga e aí falar para o pessoal do recursos humanos, dos analistas de perfil profissional. Então, não é um momento muito agradável e hoje nós vamos falar algumas coisas que certamente vão ajudar você. Eu ajudei muita gente a se recolocar, gente que estava há meses fora do mercado de trabalho e pessoas que estavam até há anos fora do mercado de trabalho, pessoas que estavam já entrando num processo de depressão, com muita dificuldade para se recolocar, só porque não conseguia ir bem no momento da entrevista ou principalmente naquelas entrevistas onde você tem que ficar em pé e falar um pouco sobre você e sobre a sua carreira profissional. É complicado, eu sei, mas dá para resolver. Vamos ver o que a gente tem que fazer para isso. Eu quero começar falando sobre a ansiedade e o seu controle. A ansiedade é uma das coisas que mais prejudicam os candidatos no processo seletivo como um todo. Eu vou dar alguns elementos para que você aprenda a controlar a sua ansiedade. O primeiro deles é que você deve ter clareza do que você quer em relação ao seu próximo trabalho, o seu próximo emprego. Isso vai fazer com que você se mantenha numa atitude de mais definição. Quando você chega no processo seletivo sem saber o que você quer, como resultado desse processo seletivo, e principalmente como resultado do próximo cargo que você vai assumir profissionalmente, você fica mais ansioso. E essa ansiedade, fruto de não saber o que é que você quer, faz com que você não desempenhe bem todo o processo seletivo. Então, para que você controle isso, você deve construir na sua mente a definição do que você quer em relação ao seu próximo trabalho. Você deve se imaginar já trabalhando na próxima empresa. Você deve imaginar como é que você quer trabalhar, como deve ser o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, o seu relacionamento com a sua liderança, os resultados que você pensa em proporcionar lá na próxima empresa onde você vai trabalhar. Tudo isso vai fazer com que você se mantenha mais no controle de si mesmo e dos seus próprios comportamentos. Então, trabalhe isso na sua mente nos dias que antecedem o seu processo seletivo, para que você se mantenha mais no controle de si mesmo. Um outro elemento que vai ajudar você a controlar a sua ansiedade também são as respirações. Se você estiver um pouco mais nervoso ou ansioso no dia da entrevista ou no dia que começa o processo seletivo, faça respirações lentas e profundas. Você, ao estar sentado lá na sala de espera, antes de ser chamado, você só precisa fazer respirações nesse momento que antecede as entrevistas, ou o processo seletivo como um todo. Faça respirações. Procure trazer a sua mente na concentração do ar que entra e sai dos seus pulmões. Respire lenta e profundamente. Ninguém vai perceber que você está fazendo isso. Você se mantém com a coluna ereta, sentado, sem cruzar braços ou pernas, enquanto espera para ser chamado, e faz respirações lentas e profundas. Se você fizer isso aí agora mesmo, vai perceber que o seu cérebro ele cai na frequência dele, né? E você já sente um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de autodomínio, de autocontrole. Isso também vai acontecer lá no dia em que você estiver para entrar na sala de entrevista, tá certo? Então, prepare-se também com respirações. Um outro elemento importante para que você possa controlar a sua ansiedade é ter pensamentos positivos em relação ao próprio processo. Em relação à sua performance, mas também em relação ao entrevistador ou entrevistadora, ou em relação também a todo o processo seletivo. Não fique pensando coisas negativas, as coisas negativas que poderão acontecer. Não, pense nas coisas positivas que poderão acontecer, porque é isso que você quer que aconteça. Ainda que isso não venha a acontecer, é importante que você se mantenha no controle. Aqui nós estamos falando do seu autocontrole. E o seu autocontrole vai fazer toda a diferença em todo o processo de contratação. Porque os entrevistadores, os analistas
de cargos e de salários, essas pessoas que ficam avaliando novos empregados que eles deverão contratar, eles querem saber como é que você se comporta nesse processo para saber como é que você vai se comportar se for contratado. Então é importante que você não só saiba se controlar diante deles, porque é assim que eles vão entender que você vai se comportar depois, quando for contratado, como também saiba se comunicar adequadamente. Porque, já imaginou? Será que você, na posição de um contratador, contrataria alguém que não consegue nem falar durante o processo seletivo? Provavelmente não. E é exatamente assim que eles avaliam as pessoas no processo. Então, procure adotar um pensamento positivo a respeito de todo o processo, tanto do entrevistador, da sua entrevista, do seu perfil e o processo como um todo. Muitos candidatos se preocupam muito com as perguntas que serão feitas dos entrevistadores no momento dessas entrevistas de emprego. É importante que você se prepare para responder adequadamente a essas perguntas, sim. Mais importante ainda é que você tenha alguns conhecimentos prévios, porque essas perguntas, elas podem parecer padronizadas. Porém, o resultado dessas perguntas é que vai fazer com que o contratador contrate você ou uma outra pessoa. Então você deve se preparar não treinando especificamente cada resposta, mas trazendo e mostrando para o entrevistador um conhecimento efetivo a respeito de você, da sua história de trabalho e a respeito do conhecimento que você tem, dos seus próprios objetivos nessa empresa, caso você seja contratado. Isso é mais importante para poder responder adequadamente a essas perguntas que são padronizadas até da entrevista de emprego. Então, por exemplo, quando ela perguntar para você, o entrevistador ou a entrevistadora, o que é que você espera desse novo trabalho, é importante que você demonstre um pouco de conhecimento a respeito dessa empresa, onde você está fazendo a entrevista. Chegar na empresa totalmente despreparado e demonstrar desconhecimento total sobre a empresa é muito negativo. Normalmente o entrevistador não vai gostar muito desse tipo de comportamento. Então, procure fazer uma pesquisa prévia sobre a empresa que você está indo fazer a entrevista. Entenda qual é o mercado onde ela atua. Procure compreender os números que estão relacionados a esse mercado e que estão relacionados à atuação dela, dessa empresa, neste mercado. Procure compreender quais são as demandas, as necessidades que ela tem para se manter posicionada competitiva no mercado. Porque isso vai fazer com que o entrevistador entenda que você percebe qual vai ser a diferença que você vai fazer nesse novo cargo para o qual você está sendo entrevistado. Uma outra pergunta muito característica vai questionar você em relação ao seu próprio histórico de trabalho. Normalmente é feita essa pergunta assim: como é o seu histórico de trabalho? Me conte um pouco sobre você, o que você tem feito, quais foram as suas funções, as funções que você andou assumindo nos seus últimos trabalhos, coisas desse tipo. E aí é importante que você tenha já na ponta da língua algo pronto, um discurso meio preparado mesmo, para falar para ele o que você andou fazendo profissionalmente, mas é importante que você mantenha um foco específico. O foco deve ser os resultados que você proporcionou nos últimos trabalhos onde você estava empregado. Uma outra coisa muito importante, sempre que for dirigido para você uma pergunta mais pessoal, procure ser mais sucinto, ser sintético, não se estender demais. Fale o bastante a respeito de você, procure não ser muito emocional. Outra coisa importante, evite ao máximo falar mal dos últimos empregadores que você teve. Falar mal de chefes, falar mal da empresa como um todo ou de colegas de trabalho. Contar histórias ruins, negativas, de disputas, de coisas ruins que aconteceram nos seus últimos empregos nunca é muito positivo. Então, procure colocar como situações onde você se viu numa posição que achou melhor se desvincular do que continuar, porque você acredita que o processo não seria produtivo ou positivo dali em diante. Mas nunca coloque pessoas em situações negativas. Evite isso ao máximo. Uma outra coisa que parece muito simples, mas é bastante relevante para o entrevistador, é o seguinte: eu já falei da postura lá no começo dessa minha fala, mas não custa nada a gente reforçar. Procure não parecer desanimado em relação à vaga, em relação ao trabalho, em relação à empresa ou ao que a empresa oferece para você. Lembre-se que toda vez que você entra num novo cargo, aquela empresa poderá ter um processo de carreira, poderá ter uma oferta
de plano de carreira para você, o que vai fazer com que você saia de um patamar para outros patamares ao longo do tempo. Isso só deverá acontecer na medida em que o seu vínculo com essa nova empresa esteja mais estabelecido, que você esteja ao longo do tempo mostrando o resultado, que você vá conquistando a confiança da sua liderança, de forma que o seu plano de carreira seja alguma coisa que venha para você também de forma positiva. Então, mantenha-se animado, mantenha-se predisposto para assumir uma vaga que, ainda que não seja o melhor para a sua vida neste momento, seja o reinício de um novo plano de carreira para a sua vida profissional. Agora vamos falar um pouco sobre a qualidade da sua comunicação, tanto na entrevista de emprego, como no processo seletivo como um todo. Quando você está sozinho na entrevista, numa sala fechada, falando com um entrevistador ou entrevistadora, procure ser calmo, procure falar de maneira que você se mantenha sempre olhando nos olhos, no rosto do seu entrevistador. Procure parecer sempre tranquilo e relaxado quando fala. Procure parecer uma pessoa séria, focada, concentrada. Procure não dispersar o tempo todo na medida em que começa a contar alguma história. Mantenha-se sucinto, mantenha-se focado. Procure também falar de uma maneira que demonstre uma certa cadência, uma certa ordenação, organização na sua fala, na sua comunicação como um todo. E procure evitar também arroubos emocionais, ou seja, procure controlar as suas emoções quando estiver contando histórias que sejam muito pessoais, às vezes de situações desafiadoras e coisas do tipo. Porque é importante que você demonstre também controle emocional da sua pessoa, de quem você é, porque esse comportamento também está sendo avaliado o tempo todo na entrevista. Então, a sua comunicação deve ser clara, direta, respeitosa e adequada para responder as perguntas que estão voltadas para o interesse da empresa. E esses interesses da empresa estão concentrados nas perguntas do seu entrevistador, da sua entrevistadora. Nos meus treinamentos passaram profissionais de alto gabarito, pessoas que não conseguiam mais se recolocar no mercado de trabalho ou que queriam mudar a sua carreira drasticamente. Pessoas que tinham carreira em empresas de ponta no mercado e que queriam mudar a sua carreira, quer dizer, converter a sua carreira para uma área onde elas iam mais oferecer do seu perfil, das suas capacidades profissionais, para mercados que fossem mais altruístas e não muito capitalistas. Eu tive profissionais assim que buscaram esse tipo de recolocação. E, felizmente, eles tiveram sucesso nas suas recolocações. Pessoas que estavam já passando por situações emocionais muito negativas, por ficarem mais de um ano sem conseguirem passar em um processo seletivo. Justamente porque quando chegava no momento daquela comunicação em pé, quando você tem que ir lá na frente do grupo falar, não conseguiam se comunicar, simplesmente travavam, ficavam muito nervosas e não conseguiam fazer ter uma boa performance ali na frente dos entrevistadores, dos analistas. Então, o que eu quero dizer para você é que você deve trabalhar investindo no autocontrole, no seu autocontrole. E quando você estiver em público, você deve ter essa definição clara na sua mente do que você quer como resultado final desse processo seletivo para você e também, conhecendo um pouco da empresa, também para a empresa. A sua relação com a empresa deve ser o seu alvo principal na sua preparação mental. Essa preparação mental vai fazer com que você controle a sua ansiedade e o seu nervosismo. Agora, quando estiver na frente do grupo, em pé, para falar um pouco sobre você, procure respirar o tempo todo. Mantenha a sua concentração dentro de você. Não fique a olhar para as pessoas, não fique pensando no que elas estão pensando de você. Não, pense apenas no que você vai falar, no conteúdo que você vai expor. Procure reduzir o ritmo da sua fala. Fale um pouco mais devagar, não tem problema se você fizer isso. Procure manter a calma quando estiver pensando e quando estiver conectando uma frase com a outra. Pense em blocos. Procure pensar em frases, uma por vez. Coloque uma frase completa por vez. Termine essa frase, coloque outra. Vá pensando na sequência e no encadeamento dos seus pensamentos, raciocinando de uma maneira que o seu autocontrole vai se fixando. Você vai perceber que assim você se mantém no nível da racionalidade e não no nível das emoções. As emoções estarão ali, presentes,
com você. O seu nervosismo vai estar ali, mas ele vai reduzindo na medida em que você faz desse jeito, ok? Comece o seu discurso falando rapidamente sobre você. Diga então o seu nome. Eu sou Sidney Miranda, eu tenho 55 anos, eu já tenho 32 anos de carreira profissional, passei por grandes corporações e médias corporações, sempre atuando no ramo X, Y, Z e sempre obtive bons resultados nas funções que eu assumi. E hoje eu quero falar para vocês uma história bastante breve do meu último trabalho, que tem uma relação imediata com a função que eu espero assumir aqui nessa empresa. Lá na outra empresa, em tanto tempo, eu obtive tal resultado fazendo tal atividade. Então, seja bastante direto, objetivo, claro, específico quando for fazer essa entrevista. Viu? Não é difícil. Você pode pensar nisso antecipadamente, de forma que quando você estiver lá, você tenha tudo isso na ponta da língua, para fazer de uma maneira que fique bastante interessante, bastante agradável. E certamente você poderá ser uma grande opção, uma ótima opção para os entrevistadores, né? Então, prepare-se. A preparação não leva muito tempo, basta você observar esses pontos que eu coloquei para você aqui, que eu tenho certeza que você certamente vai conseguir se recolocar muito bem no mercado de trabalho. E olha, uma última dica para a gente encerrar esse vídeo. Busque a melhor vaga para o seu melhor perfil. Não subtraia aquilo que você pode entregar como resultado e não minimize aquilo que você pode obter como melhorias na sua vida. Então, procure a melhor vaga, na melhor empresa que pode oferecer essa vaga para você e procure sempre ser o seu melhor, profissionalmente falando. Porque, veja, nenhum de nós vai parar por aqui, não é? Naquilo que nós sabemos. Aprender é para a vida toda. Então, busque sempre o melhor para você. Você certamente vai conseguir. Boa sorte, prepare-se, depois conta para mim aqui como é que foi. Um abraço e até o próximo vídeo.